Olá, tudo bem? Eu gostaria de estar fazendo um vídeo aqui sobre a solicitação de compras lá da área de suprimentos, a pedido de algumas empresas aí, algumas pessoas que andaram pedindo para a gente estar fazendo. Então vamos aí aumentar o nosso arsenal aí de material aí para ajudar a gente a trabalhar melhor aí com o DataSul. Eu peço que vocês assistam o vídeo todo até o final e no final dê um like, dê um dislike, indique para os amigos e para os inimigos. Sim, se inscrevam aqui no nosso canal, não custa nada e vai estar acabando ajudando a gente a crescer, a evoluir. Tá legal? Eu sou o Carlos Pios e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente! A gente fez um vídeo, um desenho esquemático aqui através dos slides aí, e a gente vai estar mostrando aqui o que a gente entende sobre os suprimentos, né? Essencialmente quando começa ali pela solicitação de compras, passa por todo o ciclo de compras. Fazendo um desenho esquemático com relação ao trabalho de suprimentos, a primeira ferramenta é a solicitação de compras. E a solicitação de compras para quem vai fazer compras de produtos de demanda independente, né? São aqueles itens que independem da produção ou da manutenção, ou do consumo médio para poder ser ressuprido, como por exemplo um ativo ou algum material de limpeza, alguma coisa nesse sentido. Essa requisição é feita, esse documento é cadastrado através do CD 1406 ou CD 0738 ou o CD 0744, que são as ferramentas que a gente vai estar apresentando aqui e vai estar mostrando como elas funcionam. Mas eu quero aproveitar esse vídeo e explorar um pouquinho mais o horizonte dos suprimentos. E, evidentemente, o próximo passo é a criação da ordem de compra. A ordem de compra é o SOL, é o documento SOL dos suprimentos. É através dele que tudo circula, né? Todos os outros documentos circulam em volta da ordem de compra. Por isso que todas as consultas, todos os parâmetros são sempre feitos em torno da ordem de compra. A ordem de compra, por sua vez, consta as parcelas, e essas parcelas nada mais são do que data e quantidade. Eu posso ter quantas parcelas forem necessárias com data e quantidade. Daí evoluiu esses parcelamentos para a gente chegar lá no módulo de controle de contratos, né? O controle de contratos nada mais é do que esse controle de parcelas, com um pouquinho mais de burocracia, um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de controle. Tá legal? Outra ferramenta que pode gerar ordem de compra independente da solicitação de compras é os cálculos que são feitos, né, internos, os módulos mais inteligentes, como o MRP, ou o próprio APS, ou o otimizador de estoque, ou o ressuprimento automático de estoque, ou mesmo o planejamento da manutenção industrial que a gente já falou aqui. Esses caras aí, normalmente eles trabalham com os itens de demanda dependente, porque demandam de uma necessidade ou de um cálculo, e vai na esfera de os módulos um pouquinho mais inteligentes do que os módulos operacionais, né, os back-offices da vida. Uma vez gerada a nossa ordem de compra, ela vai para o próximo passo, que seria a cotação. E essa cotação pode ser feita de forma automática, através do portal do fornecedor, ou manual, tanto faz, não tem problema nenhum. É melhor o que mais se adaptar à estratégia da empresa. E uma dessas
cotações é aprovada pelo comprador. O comprador é que define qual é a cotação, a melhor cotação. Essa cotação pode ser aprovada independente do valor, porque o fornecedor é mais confiável, a gente acredita mais nele e assim por diante. Evidentemente, o comprador tem uma narrativa para colocar lá por que ele aprovou. Uma vez aprovada a cotação, nós estamos prontos para gerar o pedido de compras, e o pedido de compra nada mais é do que uma formalização do nosso negócio, mais nada além disso. É como se fosse um contrato de fornecimento, vamos dizer assim. Nada a ver com o modo de fornecimento, de controle de contrato, mas é como se fosse uma formalização entre a empresa compradora e o fornecedor, as condições de pagamento, os prazos e alguma formalização por detrás disso, que é sempre importante. No nosso ponto de vista, a gente não acredita que os suprimentos terminam aí, tá? Na realidade, tem o follow-up. Fazer gestão dos suprimentos sem follow-up, está faltando uma perna aí, tem que ser feito o follow-up. E o follow-up é obrigatório. Não sei se faz pelo departamento de suprimentos, se faz por compra, se faz por estagiário, não importa, mas tem que ter o follow-up. Sem o follow-up, a gente precisa lembrar o nosso comprador, ou melhor, o nosso vendedor, e o nosso comprador que aquilo tem que ser colocado, porque afinal de contas, se o MRP, se o APS, ou mesmo a solicitação de compras foi colocada e chegamos até o pedido, é porque alguém está precisando daquele produto naquela quantidade, naquela data. Tá legal? É isso que a gente entende como ciclo de compras. Eu não esqueci, não coloquei para não poluir muito aqui o nosso slide, mas eu não esqueci da aprovação. A gente tem que colocar aí também no nosso ciclo de compras a aprovação. MLA, para quem trabalha com MLA, ou mesmo a aprovação manual, qualquer uma que seja. Eu fiz questão de fazer esse slide, de mostrar o ciclo de compras, porque é ele que vai alimentar o nosso lead time de compras lá, né? Todo esse tempo aí faz parte do nosso processo de compras. O tempo de ressuprimento lá de compras é interessante a gente estar alimentando. Legal? Então vamos lá para o produto, para a gente mostrar essas 3 solicitações aí, como que elas funcionam e o papel delas. A solicitação de compras em si, ela foi desenvolvida, ela existe para atender o que não é suprido pelos módulos mais inteligentes, como o APS, o MRP, o otimizador e o ressuprimento, o planejamento da manutenção industrial, planejamento lá do Frotas também é interessante, que eu falei ali no vídeo. Então é interessante que a gente conheça bem essa ferramenta, o que ela pode estar nos ajudando. Tá legal? Então, vindo aqui para o produto, vamos entrar aqui nele. Bom, estando aqui no produto, a gente pode executar o programa CD1406, que é um dos programas que eu comentei lá no nosso slide. Aqui a gente tanto faz a requisição de materiais, como faz também a solicitação de compra. Então, a hora que a gente vai abrir, a gente pode estar escolhendo, optando por requisição de estoque, ou solicitação de compras, ou solicitação de cotação. Vocês viram que ele pediu lá para mim minha senha. E, evidentemente, o meu usuário que eu estou usando tem que estar cadastrado aqui no usuário de materiais, tá? E como requisitante ou solicitante, tá? Então, eu tenho que estar cadastrado aqui. Aqui eu tenho o meu centro de custo, que eu vou usar mais tarde, ou não, né? Dependendo muito do item que eu estou comprando, tá? Uma vez que eu fiz abri a minha solicitação, ela nada mais é do que uma capa, eu posso estar entrando com os itens com qual eu vou solicitar, por exemplo, um serviço. Eu posso estar solicitando um serviço, como esse serviço de rebarba aqui. A hora que eu entro com o serviço de rebarba, ele me pergunta qual é a quantidade, e ele já vem com uma conta. Da onde é que ele tirou essa conta? Essa conta ele tirou aqui no item C0138, aqui no itens materiais, nós temos a natureza de despesa desse item.
E na natureza de despesa desse item, eu tenho qual é a conta que está ligada a essa natureza de despesa. Então vamos ver aqui a natureza de despesa 20. Qual é a conta que está ligada a ela? É a 91040010. É daí que ele tira essa conta que está aqui apresentada aqui. Como essa conta não exige centro de custo, então ela fechou. Isso daí está lá no relacionamento das contas da contabilidade com materiais. Se exigisse centro de custo, ele pegaria o centro de custo do usuário que está marcado lá no CD 1700. Eu dou um OK aqui. Como eu ainda não comprei esse sujeito, aprovado automaticamente, ele está aqui na minha solicitação de compras, e aí a gente pode seguir o fluxo lá de compras. O comprador vai transformar essa solicitação numa ordem de compra e assim por diante. Notem que essa solicitação de compra é para despesa, Eu quero comprar para estoque? Nós temos que usar os módulos que geram para estoque. Dá para comprar para estoque pela solicitação de compras? Sim, dá. Tem algumas regrinhas que tem que ser colocado, o item tem que estar como ressuprimento manual, não gera ordem, algumas coisas nesse sentido. E também está como classificação fiscal. Mas não é esse o foco desse programa. O foco desse programa é comprar despesa. Para comprar material para estoque, seja para manutenção industrial, manutenção de frota, seja até para produção, vamos usar os módulos de cálculo, aqueles inteligentes que eu comentei lá. Uma outra maneira de eu fazer meu suprimento de compras já visando a parte de manutenção industrial e frotas, existe o CD 0738, que nada mais é do que o CD 1406. Quando a gente entra aqui com uma ordem, também aparece lá no CD 1406, segue todo o fluxo de aprovação. Aqui a única diferença é que eu posso estar apontando para qual ordem eu quero estar comprando, tarefas, solicitação de compras, qual é o item que eu estou comprando. Por exemplo, esse IG média aqui, quantidade 1, aqui eu coloco todos os detalhes aqui para o meu comprador, para ele estar comprando com essa característica aqui. Aqui tem mais alguns botões interessantes, como consulta de requisição e assim por diante. 1406 entrando aqui, ele aqui, o 6 aqui, que eu acabei de gerar aqui. Tá legal? Também tem um follow-up. Um outro programa bastante interessante é o CD 0744. Esse também é bem legal. Também pede a minha senha lá do CD 1700. Eu já vim aqui para a ordem. A diferença é que esse aqui é para ordem. Eu já vim aqui para a ordem e vi que aqui tem já um item lá dentro da minha ordem de manutenção. Pode ser tanto de frotas quanto de manutenção industrial. Mas eu de repente quero incluir um item. E vou incluir aqui, por exemplo, esse óleo aqui. Tem um óleo aqui, eu vou incluir esse óleo aqui. Aí eu digo que ele vai entrar aqui no Omox e quero 1 litro para atender esse sujeito. Aí eu incluí dentro da minha ordem de manutenção e eu sei que não tem estoque para ele. Eu já vi que não tem estoque para ele. Então eu vou marcar ele aqui com esse asteriscozinho e vou fazer a solicitação de compras e já vai gerar a solicitação de compras e já gerou a minha solicitação de compras para esse sujeito. Tá legal? E aí ele segue o fluxo bonitinho, tem mais alguns botões aqui interessantes, como consulta de follow-up, interessante para a gente, para saber em que pé está esse item. Nessa consulta de follow-up é bastante interessante que a gente vê em que pé ele está. Olha que bonitinho que é. Tá aberto, tá tudo bonitinho, tá tudo bem legal aqui. Olha só que interessante. Isso daqui já é o follow-up por ordem de manutenção. Tá legal? Itens requisitados para a ordem de manutenção, e se eu quero fazer alguma manutenção. Gente, solicitação de compras é isso. Eu estou solicitando para despesa, ou estou solicitando para minha ordem de manutenção, seja industrial ou frotas, e aí a gente já
pode ir para o ciclo de compras e seguir todo o caminho de compras, de gerar a ordem de compra, de fazer a cotação, gerar o pedido e fazer o follow-up. Não adianta nada a gente comprar se não faz o follow-up. Tem que fazer o follow-up, do nosso ponto de vista. Tá? Vai ficar lembrando o fornecedor, lembrando o comprador, lembrando, porque se a gente está pedindo, é porque a gente quer. Se a gente não quer, ou acha que vai querer, não vai comprar. Tá legal? Gente, esse é a parte de solicitação. Depois a gente vai entrar em outras ferramentas aí e outros produtos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram ou não gostaram, por favor, dê um like ou dê um dislike, aponte para seus amigos, seus inimigos. Cadastre-se aqui no nosso canal, eu agradeço bastante, não tem custo nenhum, é muito simples, vocês vão nos ajudar, vai ajudar inclusive toda a comunidade, porque ele entra lá na inteligência artificial lá do YouTube, vê como é que estão os movimentos das pessoas, eu acho isso bem legal. Eu queria dedicar o vídeo de hoje, essa semana fez 13 anos que o meu pai virou estrela, e eu queria dedicar esse vídeo a ele. Pai, eu te amo muito. Você está desmistificando DataSul. Vem com a gente.